O menino que tinha o olho maior do que a barriga, fogo no rabo, vento nos pés, pernas enormes que poderiam abraçar o mundo e macaquinhos no sótão. Quando você chegar aos seus 40 anos, ou se já chegou, como você se lembra ou como você quer se lembrar da sua infância? O que é a infância? Ou melhor, como ela te afeta hoje? Hoje vamos de Ziraldo. Eu tô muito ridículo com isso aqui, cara. Em O Menino Maluquinho. Me disseram que quem sabe é um maluco pequenino, um moleque de verdade, é um menino maluquinho. O Menino Maluquinho tinha uma criatividade que, além de entender português, matemática, geografia, ele ainda conseguia brincar com todas elas. Ele era assim inteligente na sua escola e na sua casa ele era a alegria, como o próprio livro nos fala. Mesmo sendo um moleque traquina, o menino maluquinho era um menino inteligente. Os adultos, eles simplesmente colocaram esse apelido, esse termo maluquinho, porque ele era um menino que estava se comportando como um menino. Esse livro consegue me ensinar é sobre o comportamento. Não só o comportamento de uma criança, mas também de um adulto. Nós vamos debater um pouco sobre essa questão de comportamento no vídeo de hoje. Acho que se eu fosse escolher uma música que pudesse representar e me lembrar mais o livro do Ziraldo, do Menino Maluquinho, seria aquela de Criança não trabalha, criança dá trabalho. Porque durante a letra da música você vê que as crianças elas falam várias palavras, sejam de objetos, de animais, de personagens fictícios. Isso mostra a imaginação que tem a mente de uma criança. E o livro do Menino Maluquinho, ele traz a mesma ideia, né? Ele traz a mesma imagem da imaginação, da eletricidade de que uma criança pode ter. E o livro, ele traz essa mensagem porque ele quer mostrar, né? De que uma criança, ela pensa totalmente, ela age totalmente diferente do que um adulto. Às vezes, os adultos, ele vêm com um falso moralismozinho, querendo dar moral demais na criança. E como é que a criança cresce, né? Como ela vai se comportar lá na frente. Às vezes, uma criança ela não vai conseguir absorver todas as informações que você passa, mas ela vai pegar somente a sua atitude. Ela vai pegar somente seu exemplo. Então, se você é uma pessoa ranzinza, briguenta, chata, no futuro, possivelmente, essa criança vai ser assim também. Então, o Menino Maluquinho, ele mostra uma criança feliz, né? Então, mostra que ele teve uma família também, assim, alegre, feliz e tudo. Claro, ele não foi traumatizado nem nada, ele teve momentos com os pais. E, mesmo assim, ele era feliz também. Teve uma parte do livro que eu vou falar mais tarde, que deixou o Menino Maluquinho um pouco assim, balanceado, que aconteceu com os pais deles. Mas, ainda assim, o Menino Maluquinho, ele era uma criança muito feliz. Você vê no livro todo que ele fazia de tudo. Ele realmente aproveitou a infância. Então, além de comportamento, né? O livro do Ziraldo, O Menino Maluquinho, ele fala sobre a infância em si. E me faz lembrar de tudo que eu fazia quando era pivete, assim, quando eu era moleque. E eu ficava pensando, cara, será que eu realmente aproveitei minha infância? De fazer tudo aquilo que você podia fazer, né? Brincar, pega-pega, que não sei o que, esconde-esconde, futebol. Enfim, a criança tem imaginação, tem várias brincadeiras. E o livro, ele me faz muito mesmo lembrar isso. Inclusive, tem uma parte lá do livro que mostra que o menino maluquinho, ele aprendeu a fazer pipa com o pai dele. E fala que o pai dele aprendeu com o pai do pai dele e por aí vai. Então foi uma geração, né? E isso é muito legal, cara, porque você vê assim que uma criança, ela vai aprendendo o que aprendeu com o pai dela quando ela foi criança e por aí vai. E eu acho isso muito legal também. Então o livro do Menino Maluquinho, além de imaginação também, ele traz a inocência, né? Também tem outras partes lá do livro que eu acho muito legal, que é quando o Menino Maluquinho, ele tá vestido de fantasma e ele tá querendo assustar a família dele. E aí o pai dele pergunta, você não tem medo de fantasma não? E ele falou, claro que não, o fantasma sou eu. Então, como eu falei anteriormente, né? Mostra como é que a criança ela pensa diferente do adulto. No caso, o menino maluquinho, ele era um diferencial. Falando sobre essa imaginação do maluquinho, eu gosto muito de como o Ziraldo ele ilustra isso, né? As ilustrações do Ziraldo, ele nos ajuda a entender melhor a mensagem que ele quer passar, né?
do que ele vai dizer, as ilustrações elas retratam perfeitamente essa imaginação. Seja o maluquinho ele desenhando pista de corrida, ele fazendo foguetes espaciais, ele fazendo um mapa de tesouro. E uma das coisas mais legais que o livro do Menino Maluquinho ele conta pra gente é que o Menino Maluquinho ele sabia aproveitar o tempo. No livro fala que ele brincava com o tempo, ou seja, ele sabia aproveitar isso, ele sabia usar isso. Hoje em dia, por exemplo, se a gente for ver o tempo que a gente tem, já é um pouco totalmente diferente do Menino Maluquinho. Eu, por exemplo, o trabalho que eu vou todo dia, eu penso assim, ele não só tira o meu tempo, mas também minha energia, porque é toda semana, todo dia, o tempo todo. É a mesma coisa se você estuda, faculdade e tudo mais. Então você usa muito o seu tempo, sua energia, fazendo uma coisa. Já o Menino Maluquinho, quando ele é criança, ele fazia o que ele queria. Acho que essa seria a maior graça da infância, né? Porque a gente brincava, a gente fazia realmente o que a gente gostava. Então, o livro ele traz essa noção pra gente, né? De como é a nossa infância e como a gente conseguia aproveitar ela. Toda vez que eu vejo o livro do Menino Maluquinho e mostro das milhões de coisas que ele fazia, de que ele tinha 10 namoradas, de que ele jogava bola, de que ele fazia mapa e todas essas brincadeiras, só mostra como uma criança ela soube aproveitar a infância dela. Coisa que, infelizmente, muitas crianças não vivem e podem até se tornar adultos infelizes, né? E o livro também, ele, além de fazer com que a gente se identifique muitos aspectos da infância, do que a gente brincava, do que a gente gostava de fazer, as imaginações, as brincadeiras, ele também traz algo que é bem real na vida de a maioria das crianças, né? Que seria o caso da separação dos pais. E, claro, toda criança ela vai reagir de uma forma, ela não vai entender, ela vai pensar que, poxa, o meu pai e minha mãe vão ficar pra sempre juntos, eu não consigo entender o meu pai com outra mulher ou minha mãe com outro homem. Então, é algo bem complicado para uma criança e elas vão reagir de formas diferentes. No caso do Menino Maluquinho, ele criou a teoria dos lados. Abre aspas, diz assim: todo lado tem seu lado. Eu sou o meu próprio lado e posso viver ao lado do seu lado, que era meu. Isso ele acontece já no final do livro, né? Então, nesse momento, quando você está lendo essa parte, você tem aquela empatia pelo personagem, né? Pelo Menino Maluquinho. Porque ele usou a imaginação dele, ele criou da imaginação fértil que ele tem, essa teoria dos lados, mas ainda assim ele era triste com isso, né? Ele ficou triste com isso. Ele ainda fala assim: ele ria baixinho quando a saudade apertava, pois descobriu que a saudade era o lado de um dos lados da vida que vinha aí. Pra quem acompanha o Menino Maluquinho desde cedo, sabe que depois do sucesso do livro, ele teve várias outras continuações, seja em livros, seja em HQs que fizeram dele. Ele teve adaptações para filmes. E acho que se fosse fazer uma adaptação do livro em si, que é o primeiro, né, esse principal aqui, o Menino Maluquinho mesmo, eu acho que eles poderiam trabalhar muito nessa parte final, como eu falei, sobre essa parte triste do personagem, que já acontece no final do livro, que é a separação dos pais. Se fossem fazer um live action, eles poderiam focar realmente na infância, fazer um filme com uma mensagem genuína, mas com uma mensagem importante. Só que o ponto final, onde toda a plateia, todo o público se sentiria tocado, seria nessa parte final da separação dos pais dele, né? Então, o Menino Maluquinho, ele traz algumas lições. Apesar de ser um livro infantil, é um livro curtinho, você lê em questão de minutos. É um livro que você acha em qualquer escola assim, e qualquer livraria você também consegue encontrar para comprar. Então, e agora como último spoiler, já no final do livro, depois dessa separação, mostra o Menino Maluquinho como goleiro, e mostra que ele era um bom goleiro, que ele realmente gostava do futebol, era algo importante pra ele. E talvez eu esteja até errado, mas isso foi uma teoria maluca que eu fiz na minha mente, que eu acho que esse lance de ser goleiro de futebol, dele dedicar tanto o tempo dele pra isso, acho que era como uma terapia que ele fazia pra não se lembrar da separação dos pais dele. Então, no final do livro, ele tem uma metáfora. E a metáfora é que ele conseguiu agarrar todas as bolas, mas ele não conseguiu mais agarrar o tempo. E aí, infelizmente, chega a parte mais triste de todas, que é quando acaba a infância.
Então, o livro do Menino Maluquinho, ele é muito alto astral, é um livro muito alegre, né? Eu só acho triste esse final mesmo, que é quando ele cresce e fala que ele virou um cara adulto, mas um cara legal, um cara de boa. E pra encerrar com chave de ouro, ele diz que ele não tinha sido maluco ou nada, né? Ele só tinha sido uma criança feliz, uma criança que soube aproveitar a infância. E esse é os fins dos spoilers. Com 4 milhões de exemplares vendidos, 129 edições no Brasil e publicado em mais de 10 países, O Menino Maluquinho, para mim, tem sido a minha literatura quando eu era moleque, no tempo de escola. Eu lia muito ele junto com os gibis da Turma da Mônica. A capa desse livro aqui, pra mim, ela é muito nostálgica, dele com esse terninho. Não é à toa que eu quis me vestir assim igual a ele. E com essa mãozinha dele, parece que ele tá sendo da maçonaria, alguma coisa assim, fazendo um símbolo dentro do casaco. Enfim, eu tenho boas lembranças quando eu vejo essa capa, porque eu me lembro que tinha na biblioteca da minha escola e eu lia muito ele. Eu gosto desses livros assim infantis porque eles incentivam, né, as crianças a quererem ler desde cedo. E leitura, poxa, é uma coisa legal demais, cara. Então, se você já cresceu, é adulto e não sei o que, livro pra criança, não sei o que, cara, vale a pena. É um livro que vale a pena porque ele tem uma lição, como eu falei. Eu não vou querer falar tudo que tem no livro, não quero detalhar aqui tudo que tem nele, até porque vai ser uma experiência diferente quando você lê. Eu quero que você tenha a sua própria experiência lendo ele, e eu digo que vale a pena sim. Você que é fã do Menino Maluquinho, no dia 12 de outubro, né, no Dia das Crianças, a Netflix ela tá prometendo lançar um remake do desenho do Menino Maluquinho. Então pra você aí que é fã, se tem Netflix aí, então fica atento que no dia 12 vai lançar os episódios. É isso, minha gente, o vídeo vai ficando por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais outros livros, como foi prometido. Eu falei aqui um pouco sobre os livros, sobre livros que incentivam as crianças a quererem ler, né? E um deles, claro, não só o Menino Maluquinho, mas também Harry Potter. Não tô dizendo que na próxima segunda vai ter Harry Potter, mas o Harry Potter vai vir por aí sim. E muitos outros livros, cara, também eu vou trazer aí pra vocês verem. Então já foi lançado aqui no canal um HQ, hoje eu tô trazendo um livro. Na próxima segunda-feira eu tô pensando em trazer um livro sobre religião ou um filme. Como eu falei, né, no primeiro vídeo, eu quero ser diferenciado assim, eu quero trazer dividido, né, não a mesma coisa o tempo todo. Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui mesmo, espero que tenham gostado. Por favor, curte, comenta, compartilha, fala com seus amiguinhos aí. O Raul ele tem um canal resenhando, e é isso aí, tamo junto, é nóis. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Esse foi mais um Resenhando.